com dados. Você conectado. Livre é bom demais. Livre FM. Vem comigo, você que é amante do esporte. Está entrando no ar através das ondas da Rádio Livre, o programa Brothers Futebol Clube. Prepare seus corações e venha com a melhor equipe do rádio esportivo do Brasil. No ar, Brothers Futebol Clube. Eu sou o Thiago Silva e agora o esporte em Vespasiano tem voz. Eu sou o André Mota, informação e bom humor é aqui. Eu sou o Ricardo Marques e comigo, opinião e informação é em primeira mão. As principais informações do mundo do esporte você encontra aqui. Brothers Futebol Clube, entrando em campo com a equipe que bate um bolão. Thiago Silva, André Mota e Ricardo Marques. Brothers Futebol Clube está no ar. Alô, alô, muito boa noite pra você ligado aqui na Rádio Livre nos 87,9 FM. Brothers Futebol Clube chegando agora com todas as informações do mundo do esporte e principalmente do seu time do coração. 2 de junho de 2020 nos estúdios da Rádio Livre, são 8 horas e 4 minutos. A gente está chegando nesta terça-feira trazendo as principais informações de Cruzeiro e Atlético, Atlético e Cruzeiro aqui nos microfones da Livre FM. Lembrando que você pode participar conosco através do nosso WhatsApp. Anote aí, 3621-0197, 3621-0197. É isso mesmo, o nosso WhatsApp é o mesmo do telefone fixo, 3621-0197. Deixa eu dar o meu boa noite também para todos que nos acompanham e além do FM nos 87,9 FM, também para nossa live lá no Facebook, no Instagram e também no YouTube da Rádio Livre. Muito boa noite para vocês, nossos teleouvintes que estão aí com a gente. Vem conosco, comente aí na live, deixa a sua opinião, o que você tá achando aí da volta de jogadores para o Cruzeiro, que foi, noticiado hoje, e também sobre o caso do Casares. Nós vamos falar hoje durante o programa, vamos debater a opinião de todos que estão aqui. Tem também a Melissa que vai participar com a gente, ela é a nossa setorista. E é claro, de casa, hoje estamos aqui eu e o André, de casa o Ricardo e também o Bruno Daniel, que daqui a pouco vão chegar para dar a opinião deles aqui no Brothers Futebol Clube de hoje. A apresentação é comigo, Thiago Silva, a meu lado envergando aqui uma bela camisa do La Bestia, ele, André Mota. Muito boa noite, Brothers, começando muita informação nesta terça-feira, e o que a gente não pode deixar de lado, infelizmente, mais uma vez, o Casares aí nas páginas policiais, se assim podemos dizer, e mais uma vez quebrando aí uma das regras contra, aí a favor do combate ao coronavírus. Boa noite. Boa noite, Thiago, Ricardo, Bruno, todos os nossos ouvintes que estão acompanhando aí o Brothers. Cara, falar do Casares é complicado. Era um defensor do Casares, eu gosto muito do futebol dele. Acho um jogador extraordinário, mas as atitudes dele, a cada semana é mais inacreditável, uma tremenda falta de responsabilidade e coisas do tipo. A gente tem, como exemplo, essa última dele, por todas essas questões, o cuidado para a volta do futebol, que tá tendo, e ele organizando festinhas aí, aglomerações e o que se foi comentado que até van para essa festa teve, com pessoas, com convidados. Eu acho que a falta de responsabilidade do Casares extra-campo acaba prejudicando demais dentro de campo. Um grande jogador que acaba desperdiçando o grande futebol que tem. Até uma passagem interessante, meu ex-sogro, cara, o que ele falava do Casares, eu lembro disso, que a gente chegou a comentar. Ele falava, eu prefiro mil... Ele é cruzeirense doente,
E falava que preferia o Casares do que o Arrascaeta. Que achava o Casares muito mais jogador, muito mais habilidoso. Então a gente, só pra comparar um pouquinho, né, do nível, e realmente o Casares, nos seus momentos brilhantes, demonstrou ser um ótimo jogador, mas sem constância, responsabilidade e cabeça. Então acaba não vingando. Mas é uma pena que é uma grande joia. E o Atlético, né, com o Casares 100% focado, ajudaria demais. Mas novamente, né, vamos ver o que vai ser feito aí pelo Atlético. Já foi multado pela Vigilância Sanitária e espero que seja multado pelo Atlético também. A gente espera isso. A gente vai debater isso muito mais aí no programa de hoje. Vamos falar do Cruzeiro também. No América, houve jogadores e também pessoas da comissão técnica que foram testados aí positivo para o novo coronavírus. A gente fala daqui a pouco. Mas 8h09. Deixa eu chamar aqui para a roda, começar com ele, o nosso comentarista Bruno Daniel, que está chegando agora aqui no Brothers Futebol Clube. Bruno, muito boa noite para você. O André já passou aí sua primeira pincelada a respeito do Casares. A gente até conversava aqui antes do início do programa. Mais uma vez, né? Parece que o Casares terá aí 1000 chances e vai queimar as 1000, porque já não é de hoje, tá no Atlético desde 2016. Sempre se fala que se o Casares fosse um jogador focado, né? Se ele realmente fosse atleta, não estaria mais vestindo a camisa do Atlético, fatalmente estaria em um grande da Europa, ou então em uma equipe mediana também da Europa. Mais uma vez, o Casares está aí. Hoje surgiu até uma informação do Ulisses Costas, da Rádio Bandeirantes e da TV Band, aí que pode sim, né? Existe uma possível conversa para uma troca, que o Casares vá a São Paulo e o Gustavo Scarpa venha para o Atlético. Seria uma troca entre Atlético e Palmeiras. O que dá pra gente falar aí do Casares? Sua opinião? Muito boa noite mais uma vez, seja muito bem-vindo ao Brothers Futebol Clube. Boa noite, Thiago, boa noite, Ricardo, André, boa noite a todos ligados nas nossas lives, né? Instagram, YouTube, Facebook. Gente, vocês estão olhando para mim, eu tô de máscara? Isso aqui é uma campanha minha, gente, antes de eu começar meu comentário. Usa máscara, gente, pelo amor de Deus. Quanto mais a gente se cuidar, mais rápido tudo isso vai passar, né? Não, se cuidem, não façam igual Casares, que foi irresponsável e, mais uma vez, durante a pandemia, promove uma festa, né? E festa de jogador de futebol, a gente sabe que não é aquela coisa pequenininha, né? É aquela coisa que bomba e qualquer vizinho vai notar. Os vizinhos notaram, chamaram a polícia. Casares vai desembolsar de graça para a vigilância sanitária R$130 mil. Como o André já disse muito bem, é um grande jogador, muito bom de bola. Com certeza, se fosse mais disciplinado, já estaria num grande clube da Europa, como você bem disse, Thiago, mas é um jogador que o que ele tem de bom de bola, ele tem de irresponsável. Ele não tem disciplina, ele já teve problema extracampo, um atrás do outro, e a gente sabe que problema extracampo detona a carreira de qualquer jogador de futebol. O jogador de futebol, tanto como atleta quanto como pessoa pública, precisa manter a sua integridade. O Casares não consegue fazer isso, parece que quando chegou aqui ao Brasil, ficou deslumbrado com o que achou aqui. Infelizmente, é um talento que é desperdiçado. Sobre essa possibilidade de troca, a questão é a seguinte: por Atlético vai ser muito bom. A questão é a seguinte: será que o Luxemburgo vai querer? Ele é um técnico que exige foco do jogador. Então, fica aí também esse questionamento. Eu, particularmente, acredito que o Luxa não vai querer, digamos assim, contaminar, né, o elenco do Palmeiras, que está muito forte, está muito focado e muito bem na Libertadores da América e nas outras competições, com um jogador desfocado igual Casares. É isso aí, né? A opinião aí do Bruno é semelhante à minha. Daqui a pouco eu vou também passar aí a minha pincelada, mas deixa eu chamar ele para a roda aqui com a gente mais uma vez. Lembrando que você está nos acompanhando aí de casa, né? A diferença no áudio e também no vídeo, para quem nos acompanha na nossa live aí em relação ao Bruno e o Ricardo, porque aqui a gente também está mantendo aí, como o Bruno bem diz, diferentemente do Casares, estamos aí mantendo as recomendações da Organização Mundial
Mundial da Saúde. Então hoje o Ricardo e o Bruno estão em casa, eu e o André aqui mantendo a distância nos estúdios aqui da Rádio Livre. Mas deixa eu chamar ele, Ricardo, muito boa noite mais uma vez, né? O Casares, perdão, aí nos noticiários a Polícia Civil vai abrir um processo investigativo contra o atleta, já foi multado aí por R$130 mil pela vigilância sanitária aí de Lagoa Santa. Falta mais o que pro Casares deixar de ser um menino e finalmente cair a ficha que ele é um atleta e que veste a camisa de um grande clube que é representado aí por milhões de torcedores. Muito boa noite. Fala, Thiago, muito boa noite, Bruno, André, Almeola também, né, que tá lá na parte técnica, os boa noite, da Rádio Livre, quem nos acompanha aí pelas multiplataformas, né, nas lives. Sobre o Casares, chover molhado, né? Ele demonstrou mais uma vez, e dessa vez, né, uma falta de compromisso enorme com o Atlético, uma falta de respeito com os colegas de trabalho, porque ele pode contaminar, né, demais jogadores, e assim, uma desconexão total do momento atual que nós vivemos, né? Haja vista que tempos atrás tínhamos notícias, por exemplo, do Equador, de caixões serem deixados nas ruas, né? As pessoas estavam morrendo em casa, né? Também era essa pandemia lá no Equador. E o Casares me parece que já é a terceira festinha que ele promove, né? 2 em março, teve uma agora no final de semana. Ele também já tinha sido noticiado a respeito dele e do Apero, né, estarem jogando futebol, numa peladinha, enfim. É um jogador que, infelizmente, não tem compromisso algum com o time que ele defende a camisa, que é o Atlético, com os companheiros de trabalho, com ele mesmo, com a carreira dele, né, porque vocês já comentaram, que time que vai querer o Casares a esse momento, né? Com essa indisciplina que ele tem demonstrado, não de agora, né? Mas ele é reincidente nessas polêmicas, né? E um assunto aí que vocês tocaram sobre o comportamento dele em si, né? Ele talvez vislumbrar a vinda dele para Belo Horizonte. Só recapitulando, ele veio do Banfield para o Atlético em 2016, né, para a temporada 2016, e lá no Banfield ele recebia $2 mil, ou seja, em torno de 10 mil, 11 mil reais. E aqui no Atlético ele veio para receber $50 mil, ou seja, ele veio para receber 25 vezes mais aqui no Atlético do que ele recebia. Então, assim, eu acho que isso de fato fez ele vislumbrar essa nova vida dele, né? Ele tinha 22 para 23 anos, e ele desperdiçou completamente essa oportunidade, porque ele estava no grande clube, né? Ano passado teve a Copa América, aqui no Brasil, ele não foi para a seleção do Equador, então é uma pena, porque é um jogador que tem potencial, veio para cá como uma promessa de figurar nos grandes clubes da Europa, e está jogando a carreira fora, né? Ele já está aí com 28 anos. Isso aí. Deixa eu já mandar um abraço aqui pro pessoal que tá acompanhando a nossa live no Facebook, pro Bruno Márcio, tá mandando aqui, fala Thiagão, tá nativo aí, abraço. Um abraço também para você, Bruno, e também para todos os integrantes aí da Pastoral, e também um abraço aqui pra Kátia, tá lá de São Paulo, aqui nos acompanhando, mandando um boa noite aqui para todo mundo do Brothers Futebol Clube. Lembrando, você que tá nos escutando e também nos assistindo aí, tem live aqui do nosso programa no YouTube, no Facebook e também no Instagram. Você pode participar comentando aí na live ou mandando a sua mensagem através do nosso WhatsApp. Anota aí, 3621-0197. 3621-0197. Tá na hora de chamar ela, a nossa setorista, gente que já falou do Atlético aqui e muito. E quem chega para falar com mais propriedade é ela, a nossa repórter setorista especializada em Clube Atlético Mineiro, Melissa Reis. Muito boa noite, chega mais aqui no Brothers e conta pra gente
todas as novidades aí do Atlético aqui no Brothers Futebol Clube de hoje. Boa noite. Boa noite, massa atleticana, salve, salve, torcida do Galo. Como vocês acompanharam lá no nosso Instagram, no último sábado, o Atlético realizou mais uma bateria de testes da Covid-19 em jogadores, comissão técnica e funcionários. O único que testou positivo foi o Meia Casares. O jogador já iniciou isolamento e está afastado das atividades no centro de treinamento do Atlético. O jogador ainda será multado pela Prefeitura de Lagoa Santa por meio da Vigilância Sanitária por promover 3 festas durante a quarentena. A multa é de R$130 mil. O jogador realizou uma festa no último domingo, no mesmo dia em que recebeu a notícia do teste positivo. Vizinhos chamaram a polícia e os policiais militares constataram que a festa não tinha nenhum cunho familiar. Os convidados que compareceram à festa também compareceram aos postos de saúde na última segunda-feira e foram orientados a entrar em quarentena. Lembrando que não é a primeira vez que Casares fura o isolamento. No mês de abril, o jogador foi filmado jogando uma pelada em Santa Luzia, região metropolitana de BH, junto com o venezuelano Otero. Além da multa aplicada, o jogador também vai ser investigado pela Polícia Civil por crime contra a saúde pública. A assessoria de imprensa do Atlético afirmou que o clube apura os fatos e, se for o caso, tomará as medidas cabíveis. Eu sou a repórter Melissa Reis, aqui na Rádio Livre de Vespasiano. É isso aí, Melissa, muito obrigado, trazendo aí com muita propriedade todas as informações, já adiantando algumas coisas aí que a gente já falou do Casares, né, aqui no nosso programa de hoje. Eu deixei a palavra aí com todo mundo para falar, e aquela questão do Casares, né? Como você já disseram muito bem, aí é chover no molhado, é um jogador que tem chances aí, já teve inúmeras chances no Atlético, não é a primeira vez que isso acontece, segundo as informações aí, e não é questão de querer dar a informação da viúva não, né? Isso aí já era uma coisa que já tinha alguns dias acontecendo aí, que alguns vizinhos denunciaram e hoje veio à tona, né? A gente tem que passar os créditos aí. Quem deu a informação em primeira mão foi o site Globo Esporte, mas segundo as informações, isso é uma coisa que já estava acontecendo repetidas vezes. A entrevista hoje do secretário lá de Lagoa Santa falando que ele tinha sido notificado antes e no domingo foi aí multado justamente por isso, porque já havia, né, recebido as notificações, e assim vai. O Casares é um jogador que hoje eu não acredito que algum clube no Brasil queira ele, justamente por essas polêmicas fora de campo. Dentro de campo consegue entregar um bom futebol, consegue, mas não tem aquela constância que o torcedor e também nós que gostamos e acompanhamos o futebol queremos, né? Hoje tá difícil, mas vamos lá. Mas assim, eu acho que essa questão da troca entre Atlético e Palmeiras dificilmente saia, porque, na minha opinião, mesmo que o Scarpa está muito mal lá no Palmeiras, jogador que teve um atrito para sair da equipe do Fluminense, não vive um bom momento, ainda não viveu um bom momento na equipe do Palmeiras. Não sei se será interessante, principalmente porque o Luxemburgo está lá hoje, ele gosta de jogadores na linha e o Casares definitivamente não é um jogador exemplar, né, André? Infelizmente a gente já conhece o Casares aí de outros carnavais. Se continuar no Atlético a partir da próxima semana aí, ele já pode, nas próximas semanas, ele já pode aí assinar um pré-contrato com outras equipes. Não sei se para o Atlético é bom continuar com o jogador, se outra equipe no futebol brasileiro vai pegar essa bucha. Tem mercado no futebol aí asiático, quem sabe, também no futebol árabe, deve sim ter mercado, mas é um jogador que não dá para se esperar muito do Casares, porque dentro de campo a gente sabe que algumas partidas ele aparece, mas na maioria das vezes deixa o time na mão. Cara, acho muito complicado
o Atlético, o Casares ter uma volta por cima no Atlético, por todas essas questões que ele, né, já vem demonstrando, não é nem a primeira nem a segunda vez e nem vai ser a última, porque a gente sabe que vai ter mais alguma confusão do Casares antes dele ir embora do Atlético. Então é uma situação chata, complicada. Essa troca, né, do Casares pelo Gustavo Scarpa seria aquela furada de olho clássica, né, por tudo que envolve. Acho que se o Casares já se comporta dessa forma em Belo Horizonte, fico imaginando ele em um grande centro, né, como é São Paulo, uma megalópole. E pior seria ainda se fosse um Rio de Janeiro. Mas acho que muito complicado o Vanderlei Luxemburgo assumir essa bucha. Grande jogador, Casares dentro de campo. Encaixaria muito bem no time do Palmeiras. Mas acho que o Palmeiras já tem ótimos, bons jogadores. Acho que não seria um risco necessário para o Palmeiras. Vou mostrar um exemplo, lógico que sem fazer essa comparação. Mas vamos supor, quando o Atlético, né, ao contrário do que toda a imprensa e todos os times, né, negaram o Ronaldinho Gaúcho, o Atlético bancou e o Ronaldinho Gaúcho tinha os mesmos problemas, né, extracampo. O Atlético trouxe porque tinha uma necessidade de um jogador, e é o Ronaldinho Gaúcho, né? Um jogador melhor do mundo, fora de série, um dos melhores aí dos últimos tempos. E o Casares é um bom jogador, mas para por aí. Ainda não provou nada, não ganhou nada. Então, não se mostra. Porque o que a gente tem aí do Casares como maiores vitórias? A gente vai ter alguns lampejos, alguns gols e títulos. Então ele realmente não se prova nada. E o Palmeiras não precisa se arriscar esse ponto para trazer um jogador do nível do Casares. Então acho praticamente possível essa negociação acontecer. Deixa eu já mandar um abraço aqui pro pessoal que tá na nossa live também. O Livini Júnior tá falando lá de Petrolina, Pernambuco. Pô, a gente tá longe, hein? Um abraço pra você, Livini. E também um abraço aqui pro Alessandro Eugênio dos Santos. Ele faz até aqui uma sátira, né? Uma brincadeira aí com o nome do Casares. Tá dizendo o seguinte: Cachazares é a cara da massa. Acha que vale muito mais do que realmente vale. É a opinião dele aí, né? Misturando o nome do Casares aí. Ô, Bruno, você conhece, né? O dono da crítica aqui sobre o Casares, concorda com ele? O dono da crítica, por acaso, é meu pai, né? Então, assim, o Cachazares foi um trocadilho, ele é muito especialista em fazer piada ruim agora. O apelido Cachazares, infelizmente, nós temos que dizer, por todo o histórico extracampo que o Casares tem, é um apelido, digamos, até justo, de certo ponto de vista. Sobre a torcida, assim, o meu pai é cruzeirense, aí já é uma coisa dele, né? Uma opinião dele, como ele é cruzeirense, obviamente ele acha isso da torcida do Atlético, né? Mas quanto a isso, é outra questão. Agora, o Cachazares, infelizmente, ele montou essa fama, né, de Cachazares com esse comportamento. Inclusive, esse dado que o Ricardo me passou, né, de que ele já tem 28 anos, é assustador, né? Eu não sabia disso, é assustador. Um jogador que já está chegando, assim, aos 28 anos, já não é uma idade, assim, novinha para um jogador de futebol, já esteja jogando, continue se comportando como se tivesse 20 anos, já jogando a carreira no lixo, sendo que, como disse o André, ele ainda não provou nada. Realmente ainda não provou nada, não ganhou nada no Atlético. Ele tem um vice da Copa do Brasil em 2016, né? O 17, que foi contra a equipe do Grêmio. 16, né? Em 2016. E Campeonato Mineiro. E ainda não provou nada, não foi artilheiro de nenhuma competição, não foi líder de assistência. Apesar que aí nos últimos anos é um dos jogadores do Atlético que tem os melhores números. Mas também a gente não pode colocar só isso na balança, porque nos últimos tempos o Atlético, desde que o Casares chegou ao clube, não houve assim grandes jogadores para fazer frente com os números do Casares também, né? Tem essa relação. E sinceramente,
Olha, se o Palmeiras tá pensando em pegar essa bucha aí, e eles estão meio que enrolados. É o que o André falou. Vai chegar na capital paulista, o negócio vai ser outro, né? Não sei, acho que o Luxemburgo também... Se o Palmeiras contratar, acho que ele não vai aprovar. E mesmo sendo o Luxemburgo, eu acho que ele não consegue colocar o Casares na linha. Porque um jogador de 28 anos, precisar de alguém colocar ele na linha, o cara é jogador, gente. Ele é exemplo para vários atletas. A gente pode lembrar aí, né? A Melissa até trouxe aí no noticiário dela que em abril, né, foi noticiado aí que o Casares e o Otero foram pegos aí em uma peladinha. Gente, ninguém ouviu mais nada do Otero. Errou, acabou, ele não fez mais nada. Não saiu nenhuma outra notícia sobre o Otero. Ele não aprontou mais nada. O Casares não, parece que quanto mais ele erra, mais ele quer errar. Ele postou aí uma declaração nas redes sociais dele há pouco, dizendo que a resposta será dada dentro de campo e que está cuidando aí das pessoas que estão ao lado dele aqui no Brasil. Ricardo, você até viu também essa postagem também, sinal que com essa postagem ele quis dizer para a torcida do Atlético, para toda a sociedade, que ele está se lixando aí para o que vai acontecer com ele e para o que aconteceu no domingo, que parece que ele vai continuar realizando essas festas aí na casa dele. Ô, Thiago, essa frase que ele disse aí, né? Até repetir, eu tô com ela aqui, ó. E ele agora segue atento à saúde daqueles que compartilham os dias com ele no Brasil, né? E a resposta vem em campo. Isso aí, para mim, é um baita de um egoísmo dele, né? Talvez ele queira até jogar uma cortina de fumaça na questão. E, assim, da forma que ele está falando, parece que o Casares é um excelentíssimo jogador. Parece que ele é um Romário. Que ele faz chover e quando ele quer decidir, ele entra em campo e decide jogos. Como você bem disse, ele não tem títulos nenhum pelo Atlético, né? Tirando o vice da Copa do Brasil, ele até ia fazendo um golaço de cobertura do meio de campo, ele não tem mais nada, né? E até pegando um gancho, voltando um pouco sobre essa questão da negociação dele com o Palmeiras, eu também não acredito que o Luxemburgo irá aceitar ele dessa forma, não, porque talvez vocês não se lembrem, mas quando o Luxemburgo esteve no Cruzeiro, tinha o Zé Roberto, que jogava aqui no Cruzeiro. Zé Roberto tinha em torno de 19, 20 anos, e era uma grande promessa. Eu lembro que teve um clássico que ele fez um golaço de fora da área. Futuramente ele jogou no Schalke, jogou no Benfica, jogou no Inter, no Vasco, no Flamengo, no Botafogo. Inclusive, no Botafogo ele ganhou bola de prata da revista Placar. E por um ato de indisciplina no Cruzeiro, o Luxemburgo escanteou ele, né? E comparado ao que o Casares já fez, era algo muito pequeno, né? E o Luxemburgo não quis continuar com ele. Só se passado aí quase 20 anos, a cabeça do Luxemburgo é outra. Mas eu não acredito que vá dar negociação justamente por essa questão da indisciplina do Casares. Thiago. Diga. E só uma coisinha, esse negócio de a resposta vem dentro de campo. Quantas vezes nós já vimos o Casares sair da linha no extracampo? Em alguma dessas vezes que nós já vimos ele sair da linha, a resposta que ele deu dentro de campo em seguida foi convincente o suficiente para compensar o que ele fez fora de campo? Até o momento não, né? Pois é. Forma alguma.
Vamos aguardar aí a cena dos próximos capítulos, né? Sexta-feira a gente vai debater mais sobre esse assunto aí, ver o que vai desenrolar aí durante a semana, e o Atlético ainda não se pronunciou, só disse que vai apurar o fato aí para ver o que tá acontecendo. Mas vamos lá, 8h33, tá na hora de falar de Cruzeiro aqui no Brothers Futebol Clube, e quem chega trazendo todas as informações do Cruzeiro aqui no BFC de hoje é ele, o nosso repórter Brad Caetano, especializado em todas as notícias da Toca 2. Chega agora ao Brothers Futebol Clube. Brad, muito boa noite. Chega mais e conta pra gente todas as informações do Cruzeiro nesta noite de terça-feira. Boa noite. Muito boa noite, amigos do Brothers Futebol Clube. Hora de falar do Cruzeiro aqui na Rádio Livre FM. Elenco Celeste segue em atividades na Toca da Raposa 2 em pequenos grupos. Os jogadores estão sendo observados pela comissão técnica enquanto recuperam o condicionamento físico. Mas, infelizmente, essa semana começou com uma baixa no elenco: Vinícius Popó. No último domingo, o atacante foi diagnosticado com o novo coronavírus. Desde então, Popó está isolado em casa enquanto se recupera. O Departamento de Futebol Celeste informou que o atacante foi isolado dos companheiros de equipe a partir dos primeiros sinais de contaminação. O que foi relatado pelo clube até o momento é que Vinícius Popó está com um quadro assintomático. Sobre caras novas em campo, são 3. Os laterais esquerdos Patrick Bray, que volta de empréstimo da Ferroviária de São Paulo, e Marcelo Hermes, que foi reintegrado ao time pelo técnico Enderson Moreira. Além deles, Lucas França está de volta após fim do empréstimo com o Ceará. O nome do goleiro, inclusive, já consta do bid. Bastidores da Toca, meus amigos, os funcionários do Cruzeiro tomaram um susto na noite desta segunda-feira. Isso porque o Jardim da Toca da Raposa 1 pegou fogo. Nada muito grande, já que os poucos funcionários presentes conseguiram conter as chamas sem precisar da ajuda dos bombeiros. A direção celeste já descartou o incêndio criminoso, informando que o fogo, ao que tudo indica, foi iniciado com uma ponta de cigarro. Vale dizer que a Toca da Raposa 1 está sem atividades das categorias de base, devido à pandemia do novo coronavírus. Brothers, sobre Lucas França, que está de volta para vestir o manto celeste. Na opinião da bancada, ele deve ser o substituto imediato do goleiro Fábio? Para a Rádio Livre, repórter Brad Caetano. Boa noite. Boa noite, Brad. Muito obrigado aí trazendo as informações do Cruzeiro aqui pra gente. E muitas voltas aí, né? Lucas França, Marcelo Hermes, Patrick Bray. Finalmente parece aí que um treinador, né, chegou no Cruzeiro, o Enderson Moreira, e viu que o João Lucas não é jogador profissional, porque com a volta do Marcelo Hermes, aí que muita gente questiona, mas eu estava até conversando com o Brad, é um lateral que até me agrada, acho que tem um estilo Série B, pode sim ser um bom reserva no Cruzeiro. Tem o Patrick Bray e também o Rafael Santos, que é da base do Cruzeiro. Então o Cruzeiro teoricamente hoje tem 4 laterais, né, contando com o João Lucas, que eu acho que não pode ser titular de maneira nenhuma nesse elenco do Cruzeiro. Lucas França voltando, o Enderson Moreira elogiando os testes na Toca da Raposa 2, detectou Vinícius Popó aí com Covid-19, tá afastado. Muita coisa aconteceu no Cruzeiro de sexta-feira pra cá, né, André? Pois é, a volta de jogadores interessantes, né, pra sequência do Cruzeiro no ano, para disputa aí, né, da Série B. O Cruzeiro ainda tem um segundo jogo contra o Ceará. Contra o Ceará? Não, perdão. CRB. Contra o CRB. Pela Copa do Brasil. Sinceramente, acho que o Cruzeiro é um clube grande. E se tiver tempo, né, pro Enderson Moreira arrumar a casa, não é impossível reverter essa situação, né? Acho que dá para o Cruzeiro trazer essa classificação diante do CRB. Tem também o Brasileiro e o restante do Mineiro. O Cruzeiro precisa ainda entrar na zona de classificação. Talvez, né, para o Cruzeiro seja até uma situação financeiramente ruim.
Mas dentro de campo, o Cruzeiro ser eliminado do Mineiro não seria uma tragédia, visto que o Anderson teria mais tempo para trabalhar o time, visto que, né, por conta da pandemia, a tendência é a temporada ficar mais achatada e ter jogos em cima de jogos. Então seria, né, um cenário interessante, mas por conta da gravíssima crise financeira que o Cruzeiro passa, ficar sem, né, a premiação aí das finais, da semifinal e da final do Mineiro é algo impensável. E um outro detalhe também que eu gostaria de comentar é sobre essa volta do Patrick Bray. Né, o Patrick Bray também, o Marcelo Hermes, mas o Mano Menezes utilizou o Patrick Bray no Cruzeiro muitas vezes como meia, né, ali pela esquerda, como um escape de velocidade. Então acho que além dessa opção dele na lateral esquerda, que eu acho que, né, ali disputando com o Marcelo Hermes, pode ser a melhor opção. Agora a gente não tem escutado mais falando sobre a situação do Dodô, mas acredito então que ele não deva ficar, né, se teve a conclusão da volta do Marcelo Hermes e também do Patrick Bray. O Dodô até, perdão de cortar, tinha uma reunião, né, pré-agendada hoje, mas devido à Covid-19, aí o Ministério Público, né, lá do Trabalho, adiou isso aí. Então a situação entre Cruzeiro e Dodô e Cruzeiro ainda segue indefinida. Mas provavelmente, né, se vai ter uma reunião no Ministério do Trabalho, em busca da rescisão de contrato. Mas com esses jogadores, né, para uma disputa da Série B, acho que já dá uma grande encorpada no elenco, visto que o lado esquerdo era o lado, né, vamos dizer assim, mais defasado, né, a lateral esquerda. Mas são boas notícias, né, que vão aparecendo aí no Cruzeiro depois de uma enxurrada de notícias ruins. Acho que a calmaria vem chegando aos poucos após a eleição do Sérgio. Que isso aí possa perdurar por mais um tempo. Vamos ver, né, se continua assim. Aí a temporada do Cruzeiro, o Sérgio Santos Rodrigues, que pegou aí um Cruzeiro quebrado, já conseguiu na última semana quitar boa parte da dívida que o Cruzeiro tinha referente ao atacante William, colocou os salários em dia. E segundo Ariel Cabral, a reunião que o grupo, né, o elenco teve aí com o presidente, deixou todos com uma boa impressão aí da nova diretoria, porque o Sérgio bateu no peito e disse aos jogadores: olha, a partir de agora vocês resolvem aí, né, dentro de campo, e o extracampo vocês deixam comigo, que agora não tem mais salário atrasado, o que precisar vai estar em dia. Lembrando que sexta-feira agora já é quinto dia útil. Então, né, pagou semana passada, já tem que desembolsar o mesmo valor aí na próxima sexta-feira. Vamos ver, né, a cena aí dos próximos capítulos. Mas, Bruno, voltando aqui para a roda, Cruzeiro já tinha anunciado aí, né, um pouquinho antes da parada, a contratação do zagueiro Marlon e também do zagueiro Ramon, né, se podemos dizer assim, a recontratação, porque ele esteve em dezembro e janeiro, depois foi mandado embora, voltou novamente. Agora, essas voltas aí de jogadores que estavam emprestados, o Lucas França, que já fez algumas partidas como profissional vestindo a camisa do Cruzeiro, deve hoje ser o segundo goleiro, porque o Anderson diz que gosta do estilo dele, é um jogador que sai bem com os pés. Pode sim tapar esse buraco aí que o Rafael deixou, né, como primeiro imediato aí na reserva do Fábio. Com certeza. O Lucas França, ele é um grande goleiro. O primeiro jogo que eu me lembro que ele fez como profissional foi contra o Corinthians. Quase tomou um frango, mas acabou segurando bem a onda, fazendo uma grande partida. Sobre os laterais esquerdos, o João Lucas realmente não dá, inclusive, diga-se de passagem, foi uma contratação pedida pelo Adilson Batista, então a gente já pode ter uma noção do nível. Patrick Bray sempre foi usado mais como meio do que como lateral. Isso para mim é injusto, porque você pode detonar tudo que o jogador tem a oferecer de bom. Marcelo Hermes, para mim, também é meio complicado. Agora, ainda assim, é melhor do que o João Lucas. E diante da possível saída, né, do Dodô, talvez seja bom que o Marcelo Hermes permaneça para ter dois laterais esquerdos, para não ter que ficar improvisando. O Marlon, a gente precisa ver ainda, mas vem também para compor a zaga, talvez porque o Kaká pode ser vendido.
E falando aí sobre as competições, sobre o Campeonato Mineiro, né, o Cruzeiro vai classificar, não vai classificar, é preciso a gente esperar, porque Marcelo Aro deu recentemente entrevista dizendo que pode ser que o Campeonato Mineiro não seja encerrado e o América seja declarado campeão. Então, sobre o Mineiro, tem que ter cautela. Né? Copa do Brasil, para mim, mesmo que o Anderson tenha um tempo para colocar a filosofia dele dentro do time, eu acho que é difícil o Cruzeiro reverter. Eu, particularmente, não apostaria no Cruzeiro, apesar de ser um time completamente diferente daquele que a gente vinha vendo. E sobre a Série B, que é o grande objetivo do Cruzeiro, aí sim, o Anderson vai ter tempo para montar um time competitivo suficiente, até mesmo com jogadores melhores, porque tudo bem que o Gilson Batista fez um trabalho pífio, mas o time anterior também não tinha um material tão bom assim, né? O atual também não tem, até e é difícil, porque o time está quebrado, o Cruzeiro está numa situação caótica financeiramente. Só que o Anderson Moreira tem um material, na minha opinião, um pouco melhor do que vai ter o Adilson, e com isso, e sendo também um técnico especialista em Série B que implanta um bom estilo de jogo no seu time, um time competitivo, um time rápido, eu acredito que o Cruzeiro pode sim conseguir o retorno à Série A e aí sim começar do zero de novo, porque o povo fica falando, caiu para a Série B, não é tão ruim assim, pessoal. Muitas vezes nós já vimos times serem rebaixados. É um absurdo que o Cruzeiro tenha precisado ser rebaixado para aí sim aprender qual que é o caminho do sucesso, qual que é o caminho do fracasso. Então, que volte para a Série A e que a partir dali trabalhe direito para que uma catástrofe dessas que aconteceu não aconteça novamente. Né, Bruno? Só fazer uma pequena correção na sua fala aí. O presidente da Federação Mineira é Adriano Aro. Você falou aí Marcelo perdão. Aro, só o pessoal falei Marcelo Aro, não sei de onde eu tirei Marcelo, Adriano Aro, perdão. Isso, Adriano Aro, o Marcelo é deputado, né? Deputado. Não, mas vamos lá. Concordo também com o que você disse aí, o Bruno, e o Alessandro Eugênio, ele tá até mandando aqui, ó, que o Cruzeiro perdeu uma grande possibilidade de alterar a sua política de clube contratador, valorizar a base, especialmente o Valdir e o Rafael Santos, mas parece que não fará isso. Eu comentei aqui do Rafael Santos e tinha até esquecido do Valdir na lateral direita do Cruzeiro. O Cruzeiro que estava tentando aí a contratação de um outro jogador para a lateral direita, ainda não concretizou ninguém, não teve nenhum nome fechado ainda, mas eu concordo aqui com o que o Alessandro está falando, viu? Acho que o Cruzeiro tem sim boas peças aí na base, né, que pode sim valorizar, e tem alguém que até que acompanha mais a base que a gente, consegue assistir um número maior de jogos aí, que é o Ricardo, tá sempre acompanhando aí. Tem sim na base, né, Ricardo, alguns bons valores que o Cruzeiro pode utilizar, mas eu acho que nessa temporada também é um pouco complicado, porque o Cruzeiro tá vivendo uma temporada muito tumultuada, que agora vai ficar ainda mais tumultuada devido aí essa questão do coronavírus. Até a volta fica muito complicado e principalmente depois o tempo será muito pequeno para treinamentos, conseguir colocar uma equipe dentro de campo aí bem ajustada. E aquela outra questão, né? A pressão de voltar à Série A. Então precisa sim de ter jogadores mesclados. E no elenco do Cruzeiro hoje, a gente já tem muitos nomes que vieram da base, né, Ricardo? Pois é, Thiago. Essa primeira parte aí, né, no início do Mineiro, os primeiros jogos da Copa do Brasil, percebia-se que a meninada sentia bastante os jogos, né? A responsabilidade. Porque carregar um time do tamanho do Cruzeiro, né, com essa baita responsabilidade, é complicado. Muitos garotos nós vimos, até comentávamos no programa, no ano passado, se não me engano, numa final da Copa do Brasil contra o Palmeiras, no Independência, né? O Cruzeiro ali, naquela Copa do Brasil, apresentou bons valores, né? Mas eu tô com você, eu acho que precisa mesclar, talvez precise até um pouco mais de jogadores experientes, mas também tem que ter uma juventude para dar um gás. Eu acho que a Série B ela é muito corrida, exige muito da questão física do jogador, principalmente o extra-campo, né? As viagens são mais longas, os campos exigem mais da parte física dos jogadores e
quando o jogador já tem uma certa idade, ele sente bastante esse ritmo, né? E com esse retorno aí dos jogos pós-Covid-19, com certeza teremos um calendário um pouco mais apertado. Então precisa encaixar isso aí, a juventude, saber aproveitar a garotada do Cruzeiro, porque tem a questão financeira também, o Cruzeiro precisa voltar a revelar. Já falamos diversas vezes a respeito disso no programa. Tanto o Cruzeiro como o Atlético, eles não revelam mais jogadores, né? Você pega como exemplo o Grêmio. O Grêmio, ele revela sempre, revela jogadores. O seu time principal muitas vezes tem 7, 8, 9 jogadores revelados em casa. Antes dessa parada da quarentena, para você ter ideia, eu estava vendo o balanço financeiro do Grêmio. O Grêmio tinha até dinheiro investido, né? E ele teve que tirar do investimento esse dinheiro devido à situação. Assim o Atlético Paranaense também, que vem revelando alguns bons nomes, fazendo bons negócios. Então, nessa atual fase, o Cruzeiro e o Atlético precisam voltar a revelar jogadores. E, como disse o André aí, o Cruzeiro terá boas opções ali na lateral, né? O Patrick Bray, eu cheguei a ver alguns jogos dele na Série B ano passado pelo Curitiba. Realmente ele não estava jogando como um lateral, né, de ofício, mas ser um pouco mais adiantado como um meia, né, jogando mais pela ponta. O treinador aproveitava da velocidade dele, ele tem uma qualidade de partir para cima. Então é um recurso, né, que o Anderson terá nessa temporada. E eu acho que a lateral esquerda é o que estava deixando mais a desejar nessa equipe do Cruzeiro. E tem essa questão aí, né, que a gente tá falando aqui dos jovens aí na categoria de base do Cruzeiro. O Cruzeiro também trouxe um treinador que gosta, né, e sempre aproveitou, por todos os clubes que passou, sempre aproveitou a garotada, que é o Anderson Moreira. É um treinador que eu gosto. Me recordo que ano passado eu já até pedi a ele, né, na ocasião, acho que foi até na troca de comando no Atlético, quando foi anunciado o Dudamel, quando o Mancini saiu e veio o Dudamel. Eu já até falava do Anderson Moreira, que eu gosto dos trabalhos dele, sempre são trabalhos bem consistentes, assim, gosta de aproveitar a garotada da base, e tem alguns bons nomes no Cruzeiro. Eu acredito que essa questão de caixa aí, até que o Ricardo falou, o Cruzeiro deve sim fazer um caixa com a venda. Eu acho que 2 jogadores têm um grande potencial e podem ser vendidos aí ao fim da temporada, voltando ao futebol, que é o Kaká e também o Maurício. São jogadores que têm mercado, houve algumas propostas, o Conselho Gestor segurou os 2 jogadores, mas eu acho que o Cruzeiro subindo para a Série A, eles fazendo um campeonato aí, não precisa ser um campeonato brilhante, mas um campeonato regular, são 2 peças que fatalmente o Cruzeiro conseguirá fazer um valor, um dinheiro em cima dos 2. Até pegando esse gancho que você falou do Anderson aí, Thiago, o Anderson Moreira é campeão da única Copa São Paulo que o Cruzeiro tem, né? Então já mostra... 2007, né? Exatamente, 2007. Eu acho que o Rafael fazia parte do time. Então a gente já vê, né, como que é a importância desse treinador para a base do Cruzeiro. Ele é o treinador do título mais importante que a base do Cruzeiro tem. Então, são situações, né? O Ricardo explanou muito bem, né, sobre as dificuldades que o Cruzeiro vai ter nesse ano. Então, até discordo um pouco aí com essa, né, frase do Eugênio, né, que o Cruzeiro tá perdendo a chance de ser um clube que utiliza a base, né, parar de ser contratador. Mas o Cruzeiro, nesse momento, ele precisa realmente de jogadores, né, mais tarimbados, experientes, que consigam lidar com toda essa pressão. Colocar jovens nesse momento pode acabar queimando esses jovens. É preciso ter muita personalidade para, numa situação complicada como essa do Cruzeiro, se a gente tentar buscar em outro clube algo parecido,
é muito complicado de encontrar, porque essa situação que o Cruzeiro se encontra é muito, mas muito delicada. Rebaixado, sem finanças, o time praticamente sem estrutura, devendo na FIFA, perdendo pontos no campeonato, então é uma pressão muito grande. O Cruzeiro não tem espaço para erros. E jovens começando sua carreira, eles têm sim que ter o direito de poder errar, de amadurecer. Só que o Cruzeiro nesse momento ele não tem esse tempo. Então acaba que os jogadores mais experientes, né, vão ter que lidar com essa pressão, mas fazendo um cenário breve. Cruzeiro consegue subir para a Série A, né, em 2021. Imaginando esse cenário, o Cruzeiro não vai ter dinheiro para montar um elenco para a Série A. E o Cruzeiro não vai ter a mesma pressão que vai ter em 2020. Então acho que aí seria o momento de muitos jogadores da base, né, serem aproveitados, até esses jogadores que estão no elenco, mas que não vão ser tão aproveitados assim em 2020, e entrando aos poucos, se destacando, né, já com uma maturidade maior. É lógico que uma ou outra contratação o Cruzeiro vai conseguir, mas para manter a casa em ordem, né, e ir pagando as dívidas que o Cruzeiro tem, porque não são simples dívidas, igual a gente vê aí, dívidas de diversos clubes. Por exemplo, o Atlético, o Botafogo, que tem dívidas altíssimas, mas dívidas já negociadas, que o clube vai pagando de pouquinho em pouquinho. A maioria das dívidas do Cruzeiro estão sem negociação, né? Estão apenas atrasadas as parcelas com os credores, e a FIFA entra no meio. A FIFA entrando no meio é o Deus nos acuda, igual foi a perda de pontos. Então... Tem outros para chegar, e tem da FIFA outras, também, né? Tem muitas outras para chegar. Eu falei sexta-feira, lá no Cruzeiro, na toca, na sede, né, no Barro Preto, melhor dizendo, e não na toca, o pessoal vai chegar nas contas, joga pro alto, aqui pega, eles pagam, então tá tendo sorteio, porque não tem dinheiro, não tem renda, não tá entrando do Mineirão. Patrocinadores, o Cruzeiro havia divulgado com o Conselho Gestor que até então ninguém tinha deixado o patrocínio, mas a gente não sabe. E daqui para frente? Tinha algumas pessoas ligadas ao Conselho Gestor. Será que elas, com patrocínio, continuam patrocinando o Sérgio Santos agora? Porque não é mais o Cruzeiro. A gente sabe que a questão política no Cruzeiro é assim: eu não estou patrocinando o clube, eu estou patrocinando o presidente. Se o outro perdeu e eu era a favor do outro, agora o lado X está lá, será que eu vou continuar com o patrocínio? Tem toda essa questão dentro do Cruzeiro ainda. Tem essa questão, mas eu acho que sobre essa questão de perda de patrocínios, acho que pode até não acontecer. E tem, né, em outubro tem outra eleição, mas eu acho que realmente nesse ano de 2020 é para usar realmente os mais preparados, os jogadores, né, que já têm uma maturidade. Acho que o Kaká e o Maurício são exemplos disso, podem jogar tranquilamente. Vinícius Popó pode ir entrando também aos poucos. Acho que o Edu é um zagueiro interessante também, que faz a função de volante, tem habilidade. Então eu acho que tem alguns garotos que podem sim ser usados. E pro ano que vem, aí eu acho que já é hora de, né, se as coisas estiverem tranquilas, o Cruzeiro conseguir o acesso, acho que vai ser tudo, né, menos pressão para cima desses jovens jogadores, e aí acho que é hora de colocá-los mais para jogar. Mas acho que o Cruzeiro ainda não perde essa possibilidade de ser um clube que usa a base. É isso aí, 8h56, estamos chegando aí ao fim do nosso Brothers Futebol Clube. Deixa eu chamar ele aqui, Bruno Daniel, você dá a sua última pincelada e também a sua despedida para todos os nossos teleouvintes aqui do Brothers Futebol Clube. Thiago, eu concordo com o Ricardo que o Cruzeiro é um time que não usa a base, né? Tanto o Cruzeiro quanto o Atlético. Infelizmente, a gente não tem visto os jogadores da base dos dois times se destacarem como a gente viu em outras épocas. Também tem muito aquela questão de que muitos jogadores bons de bola acabam não passando na peneira do time porque empresário é forte, né? E aí a gente é obrigado a ver uns jogadores
que são aberrações virarem profissionais, tem essa questão também, mas ainda assim, a base dos dois times, tanto o Cruzeiro quanto o Atlético, parece jogada, sabe? E os dois precisam aproveitar mais a base, porque o Ricardo citou o Grêmio, não só o Grêmio, Santos e Flamengo também revelam muito. E aí eles vendem muito, e isso gera renda para o clube. E isso também gera um ciclo vicioso, positivo, porque quando um jogador que está na base, vê um que já foi da base brilhando no time principal, ele ganha ânimo, ele ganha gás e se dedica ainda mais para ser um grande jogador e para, quem sabe, ser promovido. Então, a base precisa ser valorizada, não só porque ela pode abastecer o time principal dentro de campo, mas também porque pode vir abastecê-lo também futuramente fora de campo. Então, tanto o Cruzeiro quanto o Atlético precisam mais aproveitar a base. Sobre o Atlético, eu espero que tome uma medida dura contra o Casares, porque a torcida do Atlético não merece ser tratada desse jeito, pela qual ela sempre foi tratada pelo Casares, sempre acolheu muito bem o Casares e recebeu em troca um comportamento lamentável no extracampo. Então tem que ser duramente punido, né? E espero que o Jorge Sampaoli, inclusive, cobre isso da diretoria, ele que é um técnico exigente. E quanto ao Cruzeiro, que o Sérgio Santos Rodrigues cumpra de fato o que ele está se propondo, porque a gente viu os jogadores do ano passado confiarem, por exemplo, no Itai Machado e o resultado final, né? Então, essa é a minha palavra final. Boa noite a todos vocês e, pessoal, usem máscara e fiquem em casa se puder. É isso aí, Bruno, muito obrigado. Volta aí em próximos programas nossos aqui. Deixa eu chamar ele agora, a nossa enciclopédia humana que está na sua residência aí. Ricardo, sua vez aí do adeus. Valeu, Thiago. Muito boa noite, André, Bruno. Prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Obrigado a todos os ouvintes, a galera que nos acompanhou aí pelas plataformas, né? Pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube. Na sexta-feira estamos de volta, no mesmo horário. Grande abraço a todos. Até mais. É isso aí, muito obrigado ao Bruno e também ao Ricardo que estiveram aí de casa, mais um programa aqui com a gente. Agora sua vez, André, suas considerações finais do Brothers Futebol Clube de hoje. Deixar um grande abraço para todo mundo aí que acompanhou a gente, o Bruno, o Ricardo que estiveram em home office hoje, a você, Thiago, os nossos ouvintes, e também deixar um recado para eles aí, né, acompanhar os nossos programas, as nossas redes sociais, que em breve a gente espera ter aí ótimas novidades aí no nosso programa. Deixar também um grande beijo pro pessoal que tá acompanhando. Beijão pra Franciele e também pra Michele lá de Diamantina. Opa, isso aí é bom, hein? Isso aí é bom. Mandar um abraço aqui também pro Rafael, que tá participando aqui na nossa live. Mandando um abraço aí pro Ricardo, participando aqui com a gente na nossa live. No mais, galera, meu muito obrigado a você que nos escutou aí através dos 87,9 FM. Nos assistiu também em todas as plataformas digitais aqui da Rádio Livre. Lembrando, sexta-feira às 8 horas, temos um encontro marcado aqui nos 87,9 FM. O meu muito obrigado. A apresentação do Brothers Futebol Clube foi minha, de Thiago Silva. A meu lado, André Mota, Bruno Daniel e Ricardo Marques. A direção e os trabalhos gerais é dele, Igor Meola. A todos um forte abraço, uma ótima semana. Até sexta-feira. E o mais importante, galera, fiquem com Deus. Tchau, tchau. É hora do apoio cultural. Empresas que valorizam o trabalho da rádio oficial dos bairros de Vespasiano.